Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos um e-mail de uma espectadora de Goiás que teve seu filho assassinado durante uma briga no trânsito. E ela sugeriu que comentássemos sobre o tema. E para falar sobre o assunto, convidamos o escritor e pesquisador espírita Paulo Henrique de Figueiredo. Paulo, seja bem-vindo. Eu que agradeço. A nossa espectadora Amélia relata que o filho desencarnou durante uma briga no trânsito e que ele era muito tranquilo e que não se envolvia em confusões. Ela nos escreveu: tenho muita dificuldade em entender o porquê isso aconteceu com ele, pois, segundo minha fé, colhemos somente o que plantamos, que no caso dele não faz sentido. O que o Espiritismo pode explicar sobre isso? Olha, eu acho que essa talvez seja a mais importante questão na doutrina espírita. E por incrível que pareça, a explicação que mais comumente se dá, que é a do karma, causa e efeito, ação e reação, ela não está presente nos ensinamentos dos espíritos, por incrível que pareça. O fato do espiritismo ter como fundamento, nos seus entendimentos básicos, a lei da reencarnação, causa uma aproximação com uma teoria que foi criada por sacerdotes há milhares de anos atrás. Para amedrontar as pessoas na Índia, eles diziam assim: olha, qualquer falta que você fizer, e de acordo com a gravidade dessas faltas, você na próxima vida vai viver uma situação que pode se tornar muito difícil. E aí eles elaboraram um código chamado Código de Manu. E eles diziam: se você fizer tal coisa, você vai renascer de tal forma. E na época você podia renascer como um animal, podia renascer até como os demônios que se acreditavam na época. E isso causava um temor muito grande nas pessoas e era uma forma de controlar o povo. O Espiritismo, apesar de ele tratar da reencarnação, como também se tratava na Índia e vários povos da antiguidade, né, Egito, ele é uma proposta moderna. Ela só poderia surgir realmente no século XIX. Por quê? A doutrina espírita, que é a ciência dos espíritos, ela vai explicar que os fatos na relação entre uma vida e outra se dão de uma forma muito diferente do que a tradição contava. Quando a gente chega no mundo espiritual, depois de ter vivenciado uma vida, a gente faz uma avaliação do que passamos. E Deus nos deixa a total liberdade de escolher o que vamos vivenciar na vida seguinte. Então, não há uma lei que determine ou concatene: olha, o que você fez gera tal coisa. Em verdade, a dinâmica da nossa relação com a vida é muito extraordinária. Você chega no mundo espiritual e, diante daquilo que você já vivenciou, das dificuldades que você sofreu, daquilo que você quer conquistar, você planeja, você escolhe o que vai fazer na vida seguinte. E quanto mais lucidez você tem diante das circunstâncias, mais você vai escolher uma vida que você aproveite, não só você, como aqueles que vêm com você. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, as questões que aqui nos preocupam, a gente se preocupa com a morte, a gente se preocupa com a subsistência, a gente se preocupa com comer, com dormir, com abrigo, aqui. Aqui a gente se preocupa com a sobrevivência do corpo. Quando você chega no mundo espiritual, tudo isso não é mais preocupação. Dinheiro não tem valor, né? E o que é que vale lá? O que vale lá são os relacionamentos. Então, na medida em que vamos adquirindo compreensão, nós vamos escolhendo para a vida seguinte circunstâncias que vão ser úteis não só para nós, como aquele à nossa volta. Então, a ouvinte que aí nos escreveu e passou por essa dificuldade grande, antes de ter encarnado, tanto ela quanto o filho sabiam que iam passar por essa circunstância. A vivência, a situação na morte nunca é aleatória e nunca é um castigo. Sempre é uma oportunidade, e uma oportunidade escolhida pelos envolvidos. Então esse rapaz, não sabemos a motivação, né? Depois que ela voltar à pátria espiritual, ela vai poder conversar com ele e saber a motivação. Mas o objetivo sempre dessa vivência é a gente superar as questões materiais e pensar: ninguém está morto, ele está vivo, né? Ela também está viva. E ficar sem ele aqui
é o enfrentamento que ela escolheu. E passar por isso, né, de cabeça erguida, é claro que com saudades, é claro que com um sentimento que é inexplicável, né? O sentimento de uma mãe perdendo o filho é a coisa mais complexa que pode existir e não tem como a gente compreendê-la. Mas vivenciar essas circunstâncias, confiando em Deus, é o que propõe o Espiritismo. Então, a forma como nós vamos desencarnar, ela faz parte do nosso projeto reencarnatório, independente das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio? Toda escolha de circunstâncias que a gente tem na vida, as mais complexas, nunca a gente escolhe como vai resolver as coisas, mas sim o que vamos enfrentar. Ninguém fala assim, eu vou ser ladrão e vivenciar uma situação dessa. Isso nunca é escolhido. Mas ele pode escolher, eu vou vivenciar uma circunstância que seja propícia a escolher esse caminho, justamente para não fazer isso. Então, as escolhas que a gente faz na vida, as grandes dificuldades, doenças, né, tudo que não é decorrente do que a gente faz nessa vida mesmo, mas o que surge assim na nossa vida como enfrentamento é fruto de escolhas que fazemos no mundo espiritual. Por quê? Aqui na vida a gente nunca ia escolher problema algum, porque a gente sempre olha com as questões da sobrevivência. Mas lá no mundo espiritual, você se reconhecendo como espírito e sabendo que as nossas conquistas, né, os nossos valores estão acima de qualquer outra coisa, saber enfrentar o medo, saber enfrentar uma dificuldade. Se você chegar no mundo espiritual e quiser ajudar um espírito que está enfrentando dificuldades, você já tem que saber superar aquilo para poder ajudá-lo, senão você vai sofrer junto. Então, quando a gente chega lá, a vida seguinte, nós vamos tentar escolher o quanto mais difícil a gente consegue enfrentar, mas sem ter o perigo de não conseguir superar. Então, as escolhas que a gente faz são até orientadas pela nossa consciência, os bons espíritos, porque é válido aquela fala popular, né? Deus dá o frio de acordo com o cobertor. A gente vai enfrentar as dificuldades que escolhemos, mas no limite do que é suportável, do que podemos vencer. Ela mandou uma outra pergunta, Paulo, que é a seguinte. Seria possível Deus cobrar a iniquidade dos pais em seus filhos? Já respondemos, né? Quando se achava que Deus castigava, né, e os sacerdotes usavam isso para controlar o povo, olha, qualquer coisa que você fizer de errado, Deus vai te dar uma vida no futuro que vai lhe trazer sofrimentos. Uma decorrência disso era pensar até assim, puxa, então uma criança pode vir vivenciar um problema que foi causa dos pais? Então, essa ideia de que o filho podia pagar pelos pais derivava de acreditar-se que a reencarnação era castigo. O Espiritismo vem esclarecer isso, né? E as dificuldades que a gente enfrenta, então, olhando com bons olhos, não são castigos nem problemas, são enfrentamentos, são oportunidades. E talvez a melhor forma da gente enfrentar a vida seja olhar para cada dificuldade que surge em nosso caminho, não como um problema e não como um castigo, mas sim como oportunidade. Se a gente tiver esses bons olhos, que são os olhos do Espírito, eu tenho plena certeza que chegando lá no mundo espiritual, nós vamos ficar muito felizes com aquilo que a gente conseguiu superar. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Você é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.